lugar de estar realmente aqui nessa igreja, de rever cada irmão, cada família, de rever o pastor Silvio. Deus seja abençoando, sustentando a sua vida, o seu ministério, ver cada um daqueles que servem o Senhor, e principalmente nossa casa de apoio, e que Deus proporcionou que nós pudéssemos realizar naquela casa pela glória, pela honra ao nosso Deus. Hoje é um dia de gratidão, mas é um dia também de estudo da palavra de Deus. Eu creio que muitos de nós perguntamos a nós mesmos o que é amar. Uma expressão tão falada, tão dita, tão anunciada, e todos nós muitas vezes achamos que amar é uma coisa tão simples, que nós, amar é simplesmente amar. Quer dizer, eu te amo. Hoje nós estamos com dificuldade para dizer que amamos as pessoas. E às vezes é mal entendido quando nós falamos com alguém, eu te amo. Mas eu gostaria que nós pudéssemos olhar essa expressão do amor à luz do texto mais conhecido das Escrituras Sagradas. Quando nós terminarmos o estudo essa noite, eu quero que você leve para casa 3 coisas, que você possa praticá-las na sua vida. Aí você vai sentir que há algumas coisas que são muito difíceis para nós. Falar é fácil, mas viver se torna extremamente difícil quando nós colocamos de acordo com as Escrituras Sagradas. O texto que nós vamos ler é o texto do bom samaritano, é o texto mais conhecido das Escrituras. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei, como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faz isto e verás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o sem embora. Casualmente descia o sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, o levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou de perto e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhe os alimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tudo lhes darei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: vai e procede tu de bom. O Pai fala ao nosso coração, às nossas vidas nessa noite. E cada um de nós aqui estamos para agradecer, para louvar, para conhecer a Tua Palavra. Sejamos abençoados pelo texto ora lido, pelo Teu Espírito Santo, iluminando-nos pela compreensão do texto. E em nome do Teu Filho Jesus, é que oramos e agradecemos por tudo. Amém. Quando você olha a casa de apoio aqui em Barreto, você pergunta: por que essa casa surgiu? E depois você vai ouvir alguns irmãos que estão presentes nessa casa desde o seu início. Você vai descobrir que essa casa surgiu porque a igreja pôde sentir a dor daqueles que vinham à igreja, participavam do trabalho e que estavam aqui em tratamento de saúde. E muitos deles sem muitas condições, e muitos deles sem aonde ficar, muitos deles sem abrigo, muitos deles sem condições financeiras para buscar um lugar de repouso, de apoio, jogado nesta ou naquela pensão,
ou neste ou naquele hotel, ou alugando este ou aquele cômodo, algumas vezes até insalubres, difíceis. Foi aí que a igreja sentiu. A igreja ficou trâmula desses irmãos. E a igreja sentiu que precisava dar algo em troca, uma expressão de amor, de misericórdia, de ajuda. A igreja se dispôs a amar essas pessoas. Alugou a casa, depois a igreja começou a sonhar em comprar uma casa, lançou o projeto, lançou o desafio para muitas pessoas e para a igreja nacional, para que pudéssemos adquirir a casa de acordo com a vontade soberana do Senhor. Mas foi um ato de amor. O texto sagrado que nós temos é um texto que descreve esse ato de amor, amar o próximo. Mas o que significa amar o próximo? Nós muitas vezes falamos, tantas vezes eu te amo, eu gosto de você, eu aprecio você, mas o que significa, à luz das Escrituras Sagradas, ao ponto de Jesus dizer que quem o cumpre, cumpre a lei. E quem o cumpre, de fato, entendeu a expressão exata do Evangelho. É interessante que esse texto é uma descrição do próprio ministério de Cristo Jesus. E nós vamos compreendê-lo à medida que nós coloquemos as posições. Como ele dizia, de uma cidade para outra cidade, numa estrada difícil, pesada, árdua, numa cidade que havia muitas encruzilhadas, havia muitas possibilidades da pessoa sofrer ataques, ser roubado. Naquela época a viagem era feita ou montado no animal ou a pé. Aqueles que não tinham recursos iam a pé. Entende-se, portanto, que aquela pessoa descia a pé aquela região. E ela foi abordada, foi assaltada e foi deixada à beira do caminho em estado miserável, sem nenhuma condição. Descia por aquele lugar, o sacerdote olhou aquela situação e passou de largo. Não é que o sacerdote não observou o que estava acontecendo, mas ele simplesmente tomou a decisão de não se envolver. Era melhor, naquele momento, como homem religioso que era, não se envolver. Passou de largo. Nós vamos ver a razão. O escriba, que também representava a lei, olhou aquele quadro e passou de largo. Jesus ali estava fazendo uma crítica ao movimento religioso dos seus dias. Os legalistas e aqueles que pronunciavam uma religião simplesmente de aparência. Jesus usa alguém que, de uma forma inusitada, um samaritano, para mostrar este fato. Desce o samaritano, olha para aquele homem, desce o seu animal, cura os seus ferimentos, coloca remédio nos seus ferimentos, depois o coloca sobre o seu próprio animal e continua a viagem. Há aqui 3 áreas que eu gostaria de colocar para os irmãos. Amar é, primeiro, uma disposição para o sacrifício. Qualquer pessoa que parasse naquela estrada, qualquer pessoa que tomasse a decisão de ir no ponto daquele que estava caindo, estava arriscando a sua própria vida. Estava pondo a sua vida em risco. Não era simplesmente um ato de olhar alguém caído, de tomar a decisão de ir lá onde ele estava, de movê-lo, mas era alguém que colocava a sua própria vida numa condição de risco. Estava disposto ao sacrifício, estava disposto a assumir um compromisso sacrificial em prol daquela pessoa. Quando a igreja presbiteriana, a quarta igreja, assumiu a casa de apoio, ela não assumiu simplesmente de fazer um ato, mas ela assumiu como uma forma de sacrifício. Ela teria de abrir mão de várias coisas para cumprir esse ministério, de várias funções para cumprir esta obra. Não era simplesmente dizer, nós vamos ter uma casa e pronto. Não era isso. Era algo muito mais, muito maior. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele foi enviado pelo Pai, um ato de amor, para morrer por mim e por você. Amém. Ele veio dar a sua vida em sacrifício por nós.
Então, quando você ama a sua esposa, você tem que estar disposto a sacrificar por ela. Isso muitas vezes é difícil para nós. Quando você fala, eu amo meu marido, você tem que estar disposto a sacrificar por ele. Quando nós falamos, nós amamos nossos filhos, nós temos que estar dispostos a sacrificar pelos nossos filhos. Dar de nós em sacrifício pelos nossos, de acordo com a vontade do Senhor. E quando nós, algumas vezes afirmamos, eu amo a minha igreja de montão, a minha igreja é alguma coisa tão boa que eu a amo completamente, você tem que estar disposto ao sacrifício pela sua igreja e pelo Senhor da igreja, Cristo Jesus. Amar não é um ato de palavras, é um ato de ação. Não é um gesto, mas é uma atitude transformadora que muda a situação. Os religiosos muitas vezes não são dispostos a isso. Os legalistas muitas vezes não fazem isso. Nós precisamos fazer como expressão básica das nossas vidas e do nosso envolvimento ministerial para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para a honra de Deus. E isso faz diferença na igreja. A igreja foi chamada para amar e não para contemplar as coisas. Se você um dia quer de fato assumir o Evangelho de Cristo Jesus, seja disposto a colocar sua vida em sacrifício a Deus, para a glória de Deus, para o louvor de Deus e para a honra de Deus. O que mais me chamou a atenção quando estive a última vez na Coreia foi observar o lugar dos mártires. E observando cada um daqueles lugares de muitos mártires que deram a sua vida em prol do Evangelho de Cristo Jesus, tem um momento que você olha para o espelho. E quando você olha para o espelho, você vê a sua própria imagem. E há uma expressão dizendo, você pode ser o nosso. No Brasil nós não pagamos um preço. Nós não pagamos nenhum preço para estar na igreja. Ninguém abre mão do seu emprego, ninguém abre mão das suas comodidades, ninguém abre mão das suas propriedades para servir ao Senhor. No Brasil nós temos uma liberdade, e essa liberdade tem nos instruído dia após dia, porque nós perdemos a visão do sacrifício para a glória de Deus. Mas há uma segunda coisa que esse texto nos ensina. Quando nós amamos, nós temos que ter disposição para darmos tempo. Darmos tempo. A coisa mais preciosa para o homem, depois da sua vida, é tempo. Nós somos fascinados com o tempo. E quando nós formos ficando mais velhos, nós ficamos mais fascinados com o tempo ainda. A gente gostaria de ser jovem. Eu olhei para os filmes e fiquei pensando, nossa, eles tinham ideal em 83, 84, eu fui meu aluno nessa época. Quantos anos eu tive nessa época? Quantos anos eu tenho hoje? De uma hora para outra nós descobrimos que nós envelhecemos, que nós não somos mais aqueles meninos que corriam, que pulavam. Eu estou no IBEL há 43 anos. Agora vocês podem imaginar quantos anos eu já tenho. Isso eu tenho só no IBEL 43 anos de história. Formando moços, formando moças, formando jovens para o ministério, trabalhando cada dia com cada um deles. Mas se você quer amar, você tem que gastar tempo você tem que abrir mão dele. Aquele samaritano olhou para aquela situação e agora diante dele estaria um grande dilema. Ele precisava levar aquele homem ferido. E a única maneira de levar o homem ferido, o texto sagrado escreve para nós, e eu gostaria que os irmãos olhassem a maneira que o texto escreve: chegando-se pessoas dos ferimentos, aplicando óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal. Colocando sobre o seu próprio animal. Agora a viagem ia atrasar mais. Eu não poderia mais montar no animal.
Porque o enfermo foi colocado no animal, eu tinha que ir puxando o animal. Pensa os irmãos, alguém que estava montado, viajando com o seu animal, e agora passava a puxar o seu animal para chegar na hospedaria. Atrasou sua viagem. Teve de mudar a sua agenda. E aquele que quer servir ao Senhor, muitas vezes tem que mudar a sua agenda. Nós precisamos colocar como nosso tempo principal a glória e o louvor de Deus. Muitas vezes há muitas pessoas que não servem a Deus adequadamente, porque não querem gastar tempo. Nós vamos gastar tempo para ler a Bíblia, nós vamos gastar tempo para orar, nós vamos gastar tempo para estar com algumas pessoas, nós vamos gastar tempo para aconselhar, nós vamos gastar tempo para chorar quando se chora, nós vamos gastar tempo para aconselhar, para alegrar com aqueles que se alegram. Nós não podemos viver mais nossas vidas pensando que nós vivemos tão rapidamente. Nós vivemos uma vida que o tempo, cada dia que passa, se torna mais curto. E nós não podemos gastar. Há muitas pessoas que gastam 24 horas, 30 horas no trabalho, mas não querem gastar tempo na casa do Senhor. O trabalho tem que ser rápido, não pode ser mais do que o tempo necessário. Tem tantos compromissos, arranja tanta coisa para fazer. Nós vemos um mundo que a ditadura do tempo está nos destruindo cada vez mais. A ditadura da idade está destruindo cada vez mais. E nós olhamos para o tempo e pensamos que ele é o nosso Senhor. Uma das coisas que eu tenho aprendido depois de alguns anos de ministério é que eu sou dono do meu tempo. Às vezes algumas pessoas me ligam e dizem: pastor, nós gostaríamos de falar com o senhor, sabemos que o senhor é muito ocupado. Eu disse: meu querido, a única coisa que eu sou ocupado é que eu sou dono do meu tempo. Fale à vontade. Nós temos o tempo que nós precisamos. Não há nada aqui tangente na vida a não ser cuidado por pessoas. E quando você chega a uma casa nossa de apoio aqui em Ribeirão, e quando encontramos pessoas que estão tratando no hospital aqui em Barretos, pessoas que vêm dos lugares mais longínquos possíveis, alguns que vêm lá, Porto Velho, outros do Acre, outros lugares mais perto, aqui fazendo tratamento. O que elas vão entender é que agora elas precisam gastar tempo na sua saúde. Eles correram demais, se envolveram com tantas coisas, mas agora vão ter tempo também para pensar, para orar, para interceder. Mas nós não podemos chegar a essa época para gastar tempo com o Senhor. Nós vamos mudar em nossa região, havia um fazendeiro que ele passava todo domingo à porta da igreja. Todo mundo passava à porta da igreja. Eu tive o privilégio de ser responsável por aquela igreja no período, e nós convidávamos aquele homem: vamos entrar, vamos participar conosco. Ele usava sempre a mesma expressão: pastor, eu tenho, hoje é domingo, mas eu tenho de cuidar do meu rebanho, eu tenho de tratar do meu rebanho, eu tenho de tirar leite, eu tenho de fazer isso, eu tenho de fazer aquilo, eu tenho muitas atividades lá na fazenda, mas vai chegar um momento, um dia, que eu vou poder gastar tempo para estar na igreja. E passou-se alguns anos, não passou mais de 5 anos. Um dia eu retornei àquela cidade e encontrei aquele mesmo homem. Ele tinha sofrido um AVC. Agora ele não conseguia nem falar direito. Estava se locomover. Quando eu encontrei com ele na igreja, eu estava sentado no último banco. Quando eu segurei a mão dele, ele começou a chorar. Com dificuldade, mas chorando. Aí ele conseguiu balbuciar: pastor, Deus me trouxe
tão rápido. Agora eu tenho tempo. Mas por que Deus me conscientizou quando eu tinha um dia? Por que Deus me deu condições de estar aqui quando eu podia andar com as minhas duas pernas? Quando eu podia falar? Nós muitas vezes pensamos que podemos gastar tempo só quando nós não tivermos mais condições. Não é isso que Deus quer de nós. A maior lição desse texto foi que o samaritano, num ato de amor, mudou a sua agenda, mudou o seu compromisso, mudou a sua situação, mudou a sua história, mudou todas as coisas, porque ele precisava. Foi isso que Jesus fez por nós. Jesus deixou bem claro a nós, quando alguém perguntou para ele: Lázaro, já está, isso não é a hora, não está chegando a hora, vamos gastar mais um pouco de tempo. Se existe alguma coisa que nós precisamos aprender com Jesus, é a paciência que Jesus teve com cada detalhe, com cada situação da vida. E nós muitas vezes não temos olhado o Evangelho dessa perspectiva.